Olá, começa agora o Fala Fisco, o podcast do Sindicato dos Fazendários Sintaf. O Sintaf é o sindicato que une, que representa os servidores da Secretaria da Fazenda do Ceará. E convidamos você a permanecer com a gente no Fala Fisco. Se inscreva no nosso canal e curta, comente, compartilhe esse conteúdo, porque hoje nós teremos um episódio especial em clima de celebração e reconhecimento. Estamos em setembro, mês em que se comemora o Dia do Fazendário, celebrado em 28 de setembro. E nada melhor do que homenagear essa categoria tão essencial com uma conversa sobre história, literatura, memória e, claro, a luta cotidiana do servidor fazendário. O tema do nosso episódio de hoje é Escrevendo com luta e poesia a história dos fazendários do Ceará. Para enriquecer essa conversa, temos dois convidados muito especiais, dois queridos amigos, fazendários e escritores. Cicinato Ferreira Neto. Cicinato, alegria tê-lo conosco no nosso podcast Fala Fisco. A alegria é recíproca, né? Uma honra para mim, um motivo de grande contentamento participar de um programa tão relevante para a nossa categoria, né? Para todos os fazendários. E para mim, não titubeei em participar, porque é um momento de contentamento, um momento de grande honra para mim. Obrigado por sua presença no nosso programa. E conosco também Antônio Miranda, escritor, fazendário, nosso amigo lá da Amazônia, o homem do peixe matrinchã. Conhece tudo da Amazônia. Miranda, legal. Uma alegria ter conosco. Obrigado pelo convite, por participar desse programa. Tenho certeza, muito rico no comando do Tarcísio, que dá um brilho mais ainda a essa forma de comunicação do nosso sindicato, para os fazendários, né? E prazer em estar sendo fazendário aqui e também com essa relação com a cultura, né? Com a escrita, com a literatura, tá? Nesse foco e nessa data muito importante para a gente, que comemora o Dia do Fazendário, esse tipo de servidor público que tem uma importância fundamental para o Estado. Estou muito feliz de estar aqui, Tarcísio. Obrigado. Muito obrigado, meu amigo Miranda. E a gente vai falar um pouco aqui sobre quem é um e outro, tá? O Cicinato Ferreira Neto, servidor fazendário, historiador com graduação e especialização em História do Brasil, autor de obras fundamentais para quem deseja conhecer a trajetória do nosso fisco aqui do Ceará, e que entre seus livros estão livros bem lidos, bem afamados, A História do Fisco Cearense e 100 anos dos postos fiscais, vamos falar sobre os dois aqui, e também Estudos de História Jaguaribana e o famoso A Misteriosa Vida de Lampião, que a gente conversa já sobre. E o Miranda, servidor fazendário, com longa e sólida trajetória no movimento sindical. O Miranda foi diretor de organização do Sintaf, delegado sindical e membro do Conselho Fiscal do sindicato, além de um dos fundadores e o primeiro coordenador geral do FOASPEC, o Fórum Unificado das Associações e Sindicatos dos Servidores Públicos aqui do Estado. Hoje, o Miranda atua como diretor da Fundação Sintaf e na condição de escritor, com livro lançado inclusive na Bienal, foi. Esse ano passado? Esse ano. Esse ano já, né? Já. O nosso querido Miranda publicou Ponto Cego, já Infinitas Pontes, Exuberância e o Derradeiro Fôlego do Tempo. E tem um lançamento aí também, né? Exato, que é o Impacto da Pluma. O Impacto da Pluma, sobre o qual conversaremos já. É uma honra, mais uma vez, tê-los aqui conosco. E vai uma primeira pergunta para os dois. Para começo de conversa, o que é que representa para vocês, começando pelo Cicinato, ser fazendário, especialmente nesse mês de setembro, mês que carrega esse simbolismo tão importante para a categoria? O fazendário que é escritor ou é o escritor que é fazendário? Eu reconheço, assim,
eu vejo assim a história da Cefaz, a Secretaria da Fazenda, uma história muito rica, uma história de muita riqueza, de muitos ensinamentos. Como historiador, eu ficava com o pé atrás para usar isso como tema dos meus trabalhos. Mas eu aprendi a valorizar a história fazendária. Porque a história fazendária ela é uma história de muita determinação, de muitas vitórias do poder público cearense em todo esse a Cefaz, a Secretaria da Fazenda, como tesouraria provincial, era de 1836. 1836. Então, ano que vem faz quantos anos? Em 2026, de 1800... 190, né? 190 anos. Eu já tenho até um projeto de fazer um livro sobre os 200 anos da Cefaz, né? Beleza. Então, você, no começo ali, não, poxa, eu sou historiador, mas eu achava que não era uma coisa que era digna de pesquisa. Era uma coisa que não era digna de pesquisa. Mas eu sempre fui gostei de escrever, sempre fui pesquisador desde o tempo da universidade. Mas eu me surpreendi, até eu reconheço isso. Eu vi que os temas fazendários eram dignos de pesquisa. Porque é o Ceará. Por quê? Porque você via... Política pública do Ceará. Você via toda a história do Ceará nessa evolução do fisco. A história do Ceará na evolução do fisco. Exatamente. Quando eu estava no arquivo público, pesquisava sobre secas, pesquisava sobre migrações, muitas coisas. Eu tenho muitas coisas para escrever, para publicar, muita coisa pesquisada. E eu comecei a pesquisar sobre o fisco. E eu notei que aquilo ali era uma coisa interessante. Para que a sociedade cearense conhecesse. Porque a sociedade cearense não sabe, Miranda, não sabe, Tarcísio, que a Cefaz teve um papel muito importante na abolição da escravatura do Ceará. Me conta. Né? Porque as políticas públicas fazendárias da província foram no sentido de desestimular o tráfico interprovincial. Olha aí, que beleza. Através dos seus tributos. Onde é que está essa informação? No livro História do Fisco Cearense. Eu digo, você buscou onde? Onde é que está isso? No arquivo público. Arquivo público. Arquivo em público jornal, em livro? Não, em documentos. Em documentos públicos. Documentos públicos. Então, olha, você entra no arquivo público, num local inóspito, ruim para pesquisar, ruim para desenvolver qualquer coisa, mas você fica tão entusiasmado quando você encontra documentos, né? Que você diz, isso aqui é digno de que a sociedade cearense conheça. E foi isso que te levou. Olha, então, os temas que eu tinha anteriormente, seca, migrações, pobreza em si do Ceará, o Ceará sempre foi um estado Lampião, pobre, né? Cangaço, cederam lugar ao pesquisador fazendário. Por quê? Porque eu via que tinha muita coisa que a sociedade cearense precisava conhecer. Então eu achei muito interessante colocar, ver que essa evolução precisava ser conhecida pela sociedade. E também, Tarcísio e Miranda, eu vi que o fazendário em si, ele faz história. Ele faz história. Ele não é o técnico apenas. Ele não é apenas o cobrador de impostos, o publicano, né, da Bíblia. Não. Ele faz história de uma certa forma. E hoje... Em que sentido ele faz essa história? Ele, através da sua cobrança e fazendo com que os seus tributos revertam para a sociedade. Pronto. Isso aqui é interessante, né? Demoniza muito o tributo. Isso. Mas ele é que é o responsável pela concretização, pela consecução da política pública. Tarcísio e Miranda, quando eu fiz esse trabalho, e muita gente teve o conhecimento que eu estava fazendo esse trabalho, muita gente dizia assim, como é que você perde tempo em fazer trabalho sobre a Secretaria da Fazenda? Perde tempo? Por quê? Porque eles têm aquela visão de que era um órgão frio e um órgão cobrador, um órgão de pressão sobre a sociedade. Malquisto, e que eu queria colocar nesse livro do fisco, da história do fisco cearense, que depois eu completei com a história dos postos, é que a história da evolução da Cefaz é a história da evolução da própria cidadania. Olha aí que beleza. Muito bom. Foi só uma aberturinha.
Segura aí a memória. Meu amigo Miranda, você que é um ficcionista, um homem da poesia, um homem que também faz pesquisa, o cara que traz toda a vivência dele, a experiência de vida da Amazônia para cá e que já está tão integrado à nossa realidade, o homem que agora fala mercantil em vez de supermercado, né? Conta o que representa ser, nesse mês de setembro, um fazendário que escreve, que faz poesia, que se encanta com a peça de teatro, que, enfim, é um artista. Sabe, Tarcísio, eu fico pensando nas pessoas que enveredaram pela arte, mas quando tiveram sempre dificuldade em enveredar por ela, por conta da condição, né? Como é que você vai fazer arte? Você tem que viver, né? Interessante isso. O próprio Drummond, né? O Drummond conta uma história do Tiago, o Tiago de Mello que conta essa história, que foi se empolgando, queria abandonar a medicina para fazer poesia, né? E ele era, em termos de idade, eles são contemporâneos, mas o Tiago é bem mais novo que o Drummond. E aí foi levar umas poesias, ele olhou, gostou da poesia, mas disse assim para ele: como é que você... Mas não invente esse negócio de largar sua medicina não, rapaz. Você é doido. Quem é que vive de poesia? Eu, que sou uma pessoa já conhecida, eu não vivo de poesia, eu vivo de jornal, eu escrevo no jornal, eu tenho emprego público, e esse negócio de largar a medicina para negócio de poesia. Aí o Tiago diz que tempo depois ele publicou no jornal, e saiu no jornal a poesia, e o jornal mandou chamar ele para dar um dinheiro para ele, por causa da publicação da poesia dele. Aí ele se empolgou e largou a medicina. Aí, quer dizer, essa relação da gente querer viver de arte e as condições financeiras, mas a minha entrada na fazenda pode ser exatamente como de qualquer jovem que quer uma estabilidade na vida, era para ter um emprego, né? Uhum. Agora, dentro da casa, a gente vê como a gente tem orgulho de ter esse emprego. Um emprego de que a gente for analisar como é importante para a sociedade o trabalho que a gente faz, né? Olha, e essa realidade que a gente está ouvindo agora parte de dois fazendários, dois servidores públicos concursados que são artistas, né? Quer dizer, a sensibilidade vai até a importância que tem o fisco na vida das pessoas. O cotidiano no trânsito, por falar em Cefaz. Sabe, Tarcísio? Vocês atuam na linha de frente do trânsito de mercadoria nos postos fiscais. Como é essa vivência? Fala. Pois é. Então, assim, e esse momento agora, com esse programa do fisco, da comunicação, é muito rico. Fala fisco. Fala fisco. Por que é importante? Porque o que a gente sabe, o que a sociedade sabe, é que a gente cobra imposto, que é ruim. Mas essa coisa tem que ser muito mais detalhada para a sociedade apoiar a cobrança de tributo para a sociedade, porque quem mais se beneficia são ela. Ela, que é a sociedade, né? São as pessoas, mas é a sociedade. Então, é muito rico que haja uma divulgação, o próprio sindicato, através da fundação, através de programas como esse, na comunicação do sindicato, dá uma visão melhor para as pessoas entenderem como a importância, né? Agora nós temos que ser implementado, que está andando, mas só através do tempo que a gente vai concretizar isso, a educação fiscal nas escolas, para ser ensinada para as crianças, como a importância cobrar tributo, como a importância que haja um dinheiro que tem para distribuir com as pessoas que têm menos condições para ter uma vida melhor. E em relação ao trânsito, eu e o Cicinato trabalhamos lá, eu não quero sair do outro local, eu gosto de lá. Ela é um pedaço da fazenda que une e tem uma importância fundamental para todos, né? Para todos. A fazenda é importante por esses algo. Se tirar um pedaço dali, se tirar o trânsito, ou trazer o estabelecimento, ou trazer as sedes, fica capenga. Então é muito importante o trabalho que nós, especificamente, labutamos, né, Cicinato? Muito bem. Cicinato, quais os maiores desafios e o que mais marca essa função tão estratégica para o Estado estar no trânsito? O trânsito é emblemático. Se você acompanhar a evolução do fisco... Vamos só explicar bem rapidamente, para quem não é fazendário, o que é trabalhar no trânsito de mercadoria. Certo. Todo mundo já deve ter ouvido falar, né? Todo mundo já... Acho que sempre a gente tem a coisa assim do senso comum, né?
todo mundo já ouviu falar em imposto fiscal. Posto fiscal. O Né? posto fiscal aqui mais próximo daqui de nós. Nós estamos aqui no centro da cidade. Qual é o posto fiscal mais próximo? É o posto do Mucuripe, né? Do Mucuripe. Mucuripe é o mais próximo. Suponha o posto do Mucuripe. Isso. Mas, assim, no senso comum, Tarcísio e Miranda, eu acho que as pessoas geralmente pensam em imposto fiscal nas divisas, né? Nas divisas, né? A fronteira, mas a gente não deve falar fronteira, porque fronteira é país, né? É coisa de país, mas a divisa dos estados. E se vocês acompanharem a história da evolução do fisco cearense, a evolução do fisco de qualquer estado. Olha lá no teu livro, né? Isso. Em qualquer estado brasileiro, você vê que é emblemática a função do trânsito, porque é na entrada das mercadorias nos estados, respectivos estados, que havia a cobrança direta. Né? Então, era preciso uma entidade fiscal, uma entidade do governo, uma entidade do poder público para cobrar os direitos de entrada de mercadorias em cada estado. Daí começou a surgir a figura do posto fiscal. E é emblemática essa figura. Por quê? Porque é o direto, é a coisa direta. É o primeiro contato que de um contribuinte, né, assim, entrando no estado, e a cobrança direta logo ali no início. Ou seja, nós estamos na ponta. Nós estamos na ponta. Porque muitas pessoas falam do papel do fisco em todos os setores, mas temos o fisco aqui, o burocrático, né, nas cidades, em Fortaleza, que engloba todas as diretorias, as chefias, essa coisa toda. Mas você tem que entender que o primeiro contato que existe, por exemplo, quando a mercadoria entra no estado do Ceará... Eu estou vindo do Rio Grande do Norte. Isso, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Piauí, vindo do sul do país. É onde é o primeiro contato? No posto fiscal. Né? O posto de divisa. E o nosso trabalho é esse. Esse é um trabalho muito emblemático. É um trabalho muito, assim... Vocês trabalham assim, tipo, uma semana? Isso. Como é a escala nosso de plantão trabalho? hoje é um plantão de 5x10, né? 5 dias por 10. Uma luta sindical, que o sindicato teve teve uma participação relevante, direta, participação direta nesse processo, um processo de luta. Não foi assim, de uma hora para outra, o governo deu, não. Nós tínhamos antes Tarcísio e Miranda, nós tínhamos fiscais que passavam meses nas divisas. É mesmo. Meses nas divisas. Era um exílio. Depois nós tivemos, com a sistematização dos regimes de plantões 7x7. E depois de 5x10, depois de muita luta sindical. Tá legal assim? Isso, tá. Graças ao sindicato. Mas existem estados que ainda afogam... Ainda temos regime de 1x3. Tem regime que é 1x3. Tem. Eu queria só retomar aqui, o Miranda fala da importância, né, do servidor fazendário, que é ele que vai buscar o tributo, fiscaliza a aplicação. Me lembrando do Amarílio, que diz assim, a escola de tempo integral, onde a criança, o jovem, entra às 7 da manhã e sai às 5 da tarde, com 4 refeições, além da grade curricular normal, ainda tem esporte, tem cultura. De onde é que vem esse dinheiro? De onde é que vem esse recurso, Miranda? E aí, quem não tem o conhecimento, né, que é para ter, a própria criança, às vezes, através dos pais, questionam por que estão cobrando tributo, Se não tivesse isso, como era que teria isso que você falou da criança? Da saúde, do posto bem perto de você, das UPAs da vida, né, que uma importância fundamental para a saúde do Estado, se não tivesse a luta desse servidor fazendário. Tá? E complementando o que o meu amigo Cicinato falou sobre o trânsito, é interessante essa entrada, que na época era na mão, quem conseguia passava. Que eles fazem negócio vendendo dentro do Estado e ganhando o dinheiro do lucro do que eles vão vender. O Estado, que é uma parte para ele, para fazer o bem para a sociedade. E hoje melhorou muito. A tecnologia permitiu isso, né? Hoje você não tem como fugir, praticamente não tem como fugir. Porque emitindo documento, o sistema pega tudo. Quando você sai de São Paulo, a agência sabe que tem que vir. Só se concretiza quando entra. Mas se não entra, fica uma brecha para eles darem satisfação porque é que não chegou. A única condição hoje de fugir é
subfaturar numa nota que a gente pode não perceber ali, ou sem documento fiscal, que ninguém não tem controle sem documento fiscal. Mas tudo é um risco, porque hoje as fronteiras são mais organizadas através da tecnologia, né? Então tem uma importância muito grande o nosso trabalho, continua tendo o trânsito de mercadoria, e agora com o IBS, mais ainda, que agora o tributo vai ser do destino. Todo o tributo é do destino. No momento atual, é dividido o tributo entre o destino e a origem. Com a IBS, vai ser tudo do destino. Mais importante ainda, a gente fechar as fronteiras, fazer um controle correto para que o tributo venha para o estado onde a mercadoria vai ser consumida. Olha aí a importância do posto fiscal, né? Com certeza. Contigo agora, você é autor de livros, que o nosso tempo aqui corre, viu? Ou como diria o Matuto, ruge, né? Ruge, Autor de livros que resgatam a memória da Cefaz e dos postos fiscais, como surgiu essa iniciativa, você já disse. Agora eu te pergunto, qual a importância de preservar essa história e que os fazendários de hoje podem aprender com o passado? O que eles podem aprender com o passado? O maior eu acho que o principal, né, fundamento, ou seja, a principal vantagem, né, de trabalhos como esses, né, modesta parte, é que nós confrontamos com a ideia de que o fazendário é apenas um técnico frio, sem sentimentos, ou seja, um burocrata. Um burocrata. Eu acho que o fazendário, tendo esses livros, sendo fonte de pesquisa, né? Eu acho que ele consegue aprender, ele consegue tirar essa ideia, né? Desmistificar essa ideia de que ele é apenas um burocrata. É interessante quando você fala, porque quando você mergulhou na papelada, nos documentos, no arquivo público, que você viu essa grandeza da instituição. Né? Legal isso, essa descoberta, né? Exatamente. Seria interessante que os fazendários todos, dos mais novos aos mais velhos, pudessem também fazer esse mergulho para entender o que é a Cefaz no contexto da sociedade, nas escolas públicas de tempo integral, na saúde boa, na infraestrutura, na segurança. Tarcísio, eu confesso que quando eu entrei na Secretaria da Fazenda em 1990, a visão que se tinha, o fazendário tinha, e que alguns colegas tinham, delegados da Fazenda tinham, era que nós tínhamos um comportamento, nós tínhamos como é que eu vou dizer, um papel que era assim, digno até de vergonha. Por quê? Assim, porque o fazendário, ele tinha ele era apenas visto dessa forma. Tinha uma pecha, né? De burocrata e até de coisa pior. Então, eu acho que a Cefaz precisava recuperar o Sintaf teve um papel fundamental, depois de 88, nesse processo. De tirar essa visão do fazendário, negativa do fazendário. E os meus livros foram nesse sentido. Foram de tentar valorizar a evolução da fazenda, porque ela tinha história e digna de ser conhecida. E é interessante, nós estamos no mês do fazendário, 28 de setembro, dia do fazendário, e o que a gente tem visto é o fazendário escritor, está na poesia, está na celebração de Bárbara de Alencar, 200 anos né, da Confederação do Equador, exposições, lançamentos de livros que a gente vê muito, um coral que está lá dentro, cantores, enfim. Essa dimensão humana do fazendário é que é legal, da gente resgatar, e a sociedade precisa saber disso. Justiça seja feita. E esse processo todo, ele se desenvolveu a partir dos anos 90. Olha aí. Os anos 80. E né, coincidiu com a nossa criação do nosso Sintaf. E isso foi uma coisa maravilhosa. E isso, você vê, nós temos hoje 35 anos de casa. Não sei se o Miranda tem perto disso, né, Miranda? E hoje nós estamos alegres, satisfeitos, porque nós temos uma outra visão do fazendário. Muito bom. Miranda, você tem atuação marcante tanto na militância sindical como na literatura. Como essas duas dimensões se encontram e o que a escrita para você também é
considerado uma forma de resistência, o que você escreve é também resistir? O Tiago de Mello diz uma frase curta, que eu acho bonita, que diz que a indignação é um ato de amor. A indignação é de amor. Assim, eu acho assim, as duas coisas têm uma relação com a vida da gente. A literatura para mim sempre foi uma coisa que eu amei, que eu gosto de ler, eu li muito, sempre eu gostei de ler. E eu diria ainda que eu sou um grande leitor. Antes de ser escritor, eu sou um leitor. E o escritor pode parar de escrever, mas o leitor, enquanto eu tiver vista, eu vou querer ler, porque para mim é uma coisa fundamental. Seus 3 autores favoritos? Os 3 autores, eu diria que um é o Thomas Mann, um alemão, né? É muito rico para mim, tá? O Graciliano Ramos, tá? E o poeta Drummond, eu diria assim, para Barcelona. Embora para mim, eu falo do Drummond aqui, mas querendo falar no Manuel de Barros, sabe? Querendo falar no Manuel de Barros, no Patativa, querendo falar na Cora, né? Mas com o simbolismo... O seu livro, que é uma ficção, você traz 4 grandes... escritores, quais são? Aqui tem 4 poetas. Qual é o enredo desse livro? O enredo desse livro é o seguinte: é uma pessoa que está numa tragédia. Essa aqui já leu porque ela é revisora. A minha amiga Patrícia. Aí é uma tragédia em qual ele quer mudar a vida dele dentro do que seria uma vida fora dessa tragédia. E ele começa a gostar de viajar para conhecer a vida de poetas e da poesia. Então ele visita o Patativa da Saré no Assaré, e quando ele visita, ele fala da história desse cidadão, do que esse cara tem de comum com a poesia dele. Muito comum. A simplicidade, a riqueza dele, junto com o trabalho que ele exerce de agricultor, com a poesia que ele faz, a vida dele é de humildade, a poesia dele mostra isso. Aí depois ele visita a Cora Coralina, que tem uma relação, inclusive, mesmo sendo goiana, ela tem no quadro da casa dela um retrato do Padre Cícero e do Lampião. Quer dizer, tem uma relação com o Nordeste, e também uma pessoa que vem de uma origem muito humilde. Ela, além de ser humilde, uma mulher trabalhadora da roça que aprendeu a escrever e espalhar o que ela espalhou pelo mundo. E aí depois ele vai visitar o Manuel de Barros, para aprender com aquele cara fantástico, talvez um dos poetas mais simples que existe no mundo, embora fosse culto. O pai dele tinha condições, ele conseguiu viajar para a Europa, se formou em Direito. Mas a história do Manuel de Barros é muito rica e a poesia dele extrapola essa relação com ele e com o ser humano. E, por último, o Tiago de Mello, ele viaja até Barreirinha, que é uma cidade do interior do Amazonas, para conhecer esse poeta. Ele conhece a vida do poeta e conhece o que o poeta escreve para se inspirar, para tentar fugir da tragédia. Por isso que é o impacto da pluma. O impacto da pluma é ele querendo fugir. O que é a pluma? A pluma é uma leveza, uma riqueza, né? E tem impacto? Tem. Esse impacto que ele acha bom através da posição. Esses 4 poetas estão nesse meu último livro, que é um livro de ficção, que trata desses 4 poetas juntos. A literatura é uma coisa que está dentro da gente. E eu só queria complementar um pouquinho, que na Fazenda, o nível da gente, sem querer diminuir nada, sem aumentar, sem nada, o nível dos fazendários é muito bom. O nível dos fazendários é muito bom. Pelos estudos, dentro da casa nós estudamos muito. Para fazer o trabalho da gente, precisa estudar, precisa entender. E essa relação com a arte, com a cultura, pode ser uma coisa natural dentro do que você aprendeu na própria fazenda. E a política, para mim, para complementar ainda mais, nasce desde o movimento estudantil, que eu sempre estudei. Sou um cara de esquerda, a verdade é essa, né? E aí, dentro do sindicato, para mim, foi legal, para dar uma abraçada dentro dessa água do sindicalismo, né? Muito bacana. Você ouviu na semana do mês dos fazendários, um fazendário, né, que é de esquerda, tal, poeta, né, escritor, contando dessa vibração que tem em si, né, do mundo. Você é cidadão do mundo. Meu amigo, sobre seus livros, 10 anos da reedição do livro de Lampião, como é o nome do... A Misteriosa Vida do Lampião. A Misteriosa Vida do... Fala aqui da tua criação de Lampião, da região jaguaribana. O meu livro preferido, né, é o primeiro, né? Qual? Estudos e Histórias Jaguaribana. É o meu, né,
Trata de o quê? primogênito, a história do Vale do Jaguaribe, porque o Vale do Jaguaribe... Você é de lá, não? É. O Vale do Jaguaribe é o início do Ceará. O Ceará nasceu no Vale do Jaguaribe. Tá certo? Então, nós podemos dizer que a colonização cearense se deu Nasce. no início. É claro que existem registros que os primeiros contatos deram em 1603, mas a colonização em si se deu no Vale do Jaguaribe. 1687 foi o primeiro núcleo, né, de colonização no Vale do Jaguaribe, em São João das Vargens, né, o São João do Jaguaribe. Esse é o meu preferido, mas claro que Aquele que o público mais gosta... Não, realmente o que as pessoas procuram mais, o livro que chamou mais atenção até hoje, né? Inclusive teve uma vendagem até boa, né? De quase 10 mil livros, né? Quase meio exemplares, quer dizer, para um autor regional, um best-seller, né? Muito bom. Um livro, A Misteriosa Vida de Lampião, que não é uma biografia de Lampião. Muita gente acha que Assassinato fez uma biografia, como o Lira Neto fez do Castelo, do Getúlio, né? O Rui Castro fez sobre outras personalidades. Não é um... Eu não tive essa predileção, essa vontade de fazer uma biografia de Lampião. E o que foi? Então, o que é a Misteriosa Vida de Lampião? Eu fiz um ensaio sobre tudo que foi escrito sobre Lampião. Tudo. Tudo que foi E por isso o título, A Misteriosa Vida de Lampião. Porque Lampião consegue ter controvérsia sobre Lampião de tudo. Desde o nascimento até a morte. Lampião teve 8 mortes registradas. 8 mortes? 8 mortes registradas. Lampião teve... Mas só teve uma que valeu, né? Claro, né? A única morte que... Aquela conhecida. Isso, mas olha... Isso não era um homem, era um gato. Mistério é uma palavra que consegue colocar bem direitinho o que foi a figura emblemática do Lampião. A figura que, para o bem ou para o mal, representa o Nordeste. Né? Representa, hoje é a figura mais conhecida no Nordeste, em todo o Brasil e todo o exterior. Tá certo? Ou talvez seja uma das figuras mais mencionadas do Brasil. Mencionada. Exatamente. Então, em todos os setores. Então, por isso, essa busca por Lampião, chamou tanta atenção esse livro do Lampião. Se tivesse sido publicado, eu tenho certeza que se esse livro tivesse sido publicado por Editora do Sul, esse livro talvez tivesse vendido já 300 mil exemplares. Não, já estava roteirizado, né? Para cinema. Então, né? assim, foi um trabalho que eu coloquei, né, para falar sobre essa controvérsia que é a figura do Lampião. A figura. E a nova geração, nós estamos já terminando, viu? E para os fazendários que estão chegando agora, um minutinho, que conselhos vocês deixariam? E como manter a motivação em tempos tão desafiadores? É interessante, o pessoal que chega agora, né? Que a gente tem convivido. E realmente, se a gente for comparar quando a gente entrou na fazenda, a gente sentiu uma diferença dos que chegaram anterior. Que o pessoal chama o pessoal de 81, né? O pessoal de 81, aí veio o pessoal de 90, 89, 90, que somos nós. E aí veio os outros colegas. E a gente sente uma diferença, não tenha dúvida de que é isso. E a fazenda, eu acho, tem um lado até positivo, que é exatamente a modernização, a questão essa relação direta com o meio de comunicação atual, né? Que é muito rápido, tudo é rápido demais, com a tecnologia que a gente aplica diariamente, né? E até a gente perde um pouco desse elo de relacionamento de ser humano, de sair daqui, vamos se encontrar ali, tomar ali, beber. Interessante que o pessoal coloca aí, eu não participei, que eu já sou de uma outra era, mas o pessoal falamos do Guanabara, né? Lá na fazenda, a turma de 81 só falava no Guanabara, que eu saí da fazenda, tudo se encontrar lá, tomar conversar, ser amigo, era um bar ali naquela região ali perto da fazenda. Nossa faz mesmo. Era na nossa faz, era um local no bar Guanabara que a turma bebia. E a gente sente que há uma diferença. A turma de hoje, elas têm poucos filhos, tem tudo isso a ver, tem diferenças de relacionamento. Agora, que a tendência é que a fazenda possa melhorar, eu acredito que essas pessoas que chegam, eu tenho a humildade para dizer isso.
Essa turma que está chegando tem uma preparação muito grande, são muito estudiosos, são muito inteligentes. Acredito que possam se balançar mais ainda para ter até uma questão de se relacionar com o nosso tempo e tentar esse relacionamento de ser humano, porque eu acho que máquina não vai para canto nenhum, tem que ser gente. A gente não pode perder a relação de ser gente, tá? Ok, e chegamos ao final dessa nossa conversa tão rica, agradecendo de coração as presenças de vocês, Miranda e Cicinato, por dividirem com a gente suas histórias, lutas e palavras. Neste mês de setembro fica a nossa mensagem, a nossa homenagem a todos os fazendários e fazendárias do Ceará, profissionais que enfrentam desafios todos os dias, com ética, competência e compromisso com o desenvolvimento do nosso Estado. A cada servidora e a cada servidor fazendário, o nosso reconhecimento e grato, Miranda, por sua participação. Você tem 15 segundos para fazer uma saudação aos fazendários, você que o é. Só agradecer pelo momento que está aqui e dizer, inclusive ontem nós tivemos uma assembleia muito concorrida, numa negociação de lei orgânica do Ontem fisco. foi 22 de setembro. Exatamente, uma assembleia e o ponto principal, a lei orgânica do fisco, que é exatamente uma norma nova da lei orgânica do fisco que vai valorizar muito o servidor e o Estado, porque dá um ok a mais, quer dizer, um patamar de excelência para o servidor fazendário. Também já relacionado com a nova norma que está chegando, que é do IBS, né? Do Imposto sobre Bens e Serviços. Então, eu só espero que todos os colegas nós caminhamos juntos, né, nessa luta de relacionamento profissional, de relacionamento técnico, Por um e mundo de relacionamento, melhor, começando aqui e pelo de Ceará. relacionamento humano, exatamente para o mundo melhor. Meu amigo Cicinato. Fazendário cearense, orgulhe-se de sua história, orgulhe de sua evolução. Não aceite a peixe de burocrata, de agente público frio. O fazendário tem história e precisa se orgulhar. E eu só ressalto mais uma coisa, que o fazendário precisa apenas de uma coisa para continuar nessa luta e continuar na sua vitória: autoconhecimento. Autoconhecimento, vitória sempre, estudar, nunca parar e ter orgulho de sua história. Parabéns aos fazendários, parabéns a vocês dois. Obrigado aos dois artistas fazendários ou fazendários artistas. Esse foi mais um episódio do Fala Fisco, podcast do Sindicato dos Fazendários do Ceará, Sintaf. Continue acompanhando os nossos episódios, compartilhe com os colegas, faça essa voz chegar mais longe e até o próximo episódio.